Bom dia pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, a gente vai lembrar do tema potências, né? Por isso o título aqui, Recordando as Potências. Vamos lá? Então, eu vou lembrar com vocês aqui primeiro as potências, a potência e seus elementos, né? Então, a gente escreve uma potência como sendo um número embaixo, um número em cima, né? Por exemplo, vou colocar aqui 2 e 5. Isso aqui, esse número que vai embaixo, ele representa a base da potência. Então, a base da potência. O número que vai em cima representa o expoente. Agora vamos lembrar desde o começo, de quando a gente começou a ver potência, o que era a potência para a gente, né? Então já lembramos aqui os termos da potência, agora vamos para a definição aqui para a potência, quando o expoente é um número inteiro positivo. Tá? Então nesse caso, a potência representa uma multiplicação de fatores iguais. Então, essa é a ideia da potência aqui originalmente, né? Quando o expoente é inteiro positivo, ela é uma multiplicação com fatores iguais. E aí, dando sentido aos termos que a gente viu da potência, mais acima, né? A base, ela representa o fator que se repete e o expoente vai representar a quantidade de vezes que o fator se repete. Então, por exemplo, aqui vamos preencher, e lembrando ao mesmo tempo, o que significa esse 2 embaixo e 3 em cima, né? O 2 elevado ao cubo. Mesma coisa aqui, 2 vezes 2 vezes 2. Porque o 2 é o fator que se repete, e o 3 é a quantidade de vezes que esse fator se repete. Né? Então, isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8. Menos 3 elevado a 5. Então, isso é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo. E aí, para fazer essa conta aí com fatores negativos, né? Eu tenho uma quantidade ímpar de fatores negativos? Sim. Então, meu resultado vai ser negativo. Eu faço 3 elevado a 5, né? Que isso vai dar 243. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Tá? Foi assim que eu cheguei no resultado. Então, primeiro a gente avalia o sinal. Depois eu vejo o valor numérico, tá? O valor absoluto. Agora aqui, 2 terços elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3. Ou seja, a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é igual a 4 nonos. Aqui, menos meio elevado ao cubo. Esse menos meio vezes menos meio vezes menos meio. Isso vai dar, menos com menos mais, vezes menos menos, e 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 em cima, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 embaixo, então vai ser menos 1/8. Tá? E aí o caso especial, quando o expoente é 1, o resultado da potência é igual à base. Então 10 elevado a 1 é igual a 10. Tá bom? Agora aqui, só para a gente lembrar o caso em que aqui eu estou tratando da potência de expoente zero. Tá? Eu estou apontando, mas esqueço que vocês não estão vendo. Então já estou aqui na potência de expoente zero. Toda potência de base não nula e expoente zero,
resulta em 1. Tá? Mais pra frente eu vou mostrar isso para vocês, o porquê, mas na prática, por enquanto, agora nós vamos usar esse fato, que qualquer potência cuja base não é zero, se o expoente for zero, o resultado é 1. Então 3 elevado a zero é 1, raiz de 2 elevado a zero é 1, menos 1000 elevado a zero é 1, meio elevado a zero é 1, menos 0,4444 infinitamente elevado a zero é 1. Tá? Qualquer número diferente de zero, quando elevado a zero, o resultado dá 1. E aí, na aula de propriedades das potências, eu vou explicar o porquê disso. Por enquanto, só vamos lembrar que a gente já viu isso em algum momento, mas agora vamos só lembrar. Tá? Agora, como calcular a potência com expoente inteiro, só que negativo? Né? Então, nesse caso, a gente faz o seguinte: para calcular uma potência de expoente inteiro negativo, né, para desfazer o efeito desse sinal menos aqui, a gente inverte a base. E aí, trocamos o sinal de expoente. Né? Então, para calcular a potência de expoente inteiro negativo, né, a gente inverte a base e troca o sinal de expoente. Então, 3 elevado a menos 2 é 1/3, que é o inverso de 3, elevado a 2. Então, isso aqui, né? Aqui o restante a gente já sabe, vai ser 1/3 vezes 1/3, que é igual a 1 nono. Menos 2 elevado a menos 5. Então, esse menos aqui que eu estou grifando, deixa eu usar a mesma cor que eu usei antes. Vou pegar o verde. Ó, esse menos aqui, ele vai fazer com que o expoente, que a base inverta. Então, o inverso de menos 2 é menos meio. E aí a gente vai trocar o sinal de expoente. Então vai ser menos meio a quinta, é a mesma coisa que menos meio vezes menos meio vezes menos meio, né? 5 vezes, então isso daqui vai ser, o resultado vai ser negativo, porque é uma quantidade ímpar de fatores negativos. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E 2 a quinta no denominador vai dar 32. Aqui, 3/5 elevado a menos 1. O expoente aqui, esse sinal menos no expoente, ele vai inverter a base para eu sumir com ele, né? Então vai ficar 5/3. Elevado a 1, que é o próprio 5/3. Aqui, nesse exemplo, eu estou contando que vocês lembrem já o que é essa dízima periódica. A gente já tratou isso em aula muitas vezes, né? Nas aulas presenciais. A gente sabe que 0,33333 infinitamente é a mesma coisa que 1/3. Então, só vou escrever esse número, essa dízima periódica, como uma fração. Tá? Então, se eu fiz isso, nada muda na potência, por enquanto. Né? Agora, que já está na forma de fração, eu vou usar essa propriedade que a gente lembrou agora. Que quando eu tenho menos no expoente, o efeito dele é inverter a base. Então, se eu vou inverter a base, o inverso de 1/3 é 3. Eu vou trocar o sinal do expoente. Se era menos 2, vai passar a ser 2. Isso é 9. Tá? Então, esse é o efeito aí da potência com expoente inteiro negativo. Então, só para a gente pensar um pouquinho aqui, algumas coisas que apareceram até agora, eu vou relacionar com vocês aqui o sinal da base, a paridade do expoente. O que é a paridade do expoente? Se é par ou ímpar. Tá? E o sinal do resultado. Se minha base for positiva, tanto faz qual seja a paridade do expoente, seja par ou seja ímpar, o sinal do resultado vai ser positivo. Se minha base é negativa
e o expoente for par, o sinal do resultado a gente já sabe que uma quantidade par de fatores negativos, o resultado é positivo, né? A propriedade da multiplicação que a gente viu. E se o sinal da base é negativo e o expoente é ímpar, a gente sabe que com a quantidade ímpar de fatores negativos, o resultado fica negativo. Tá? Então, aqui não sei se precisa, né? Mas só para ilustrar, vou pegar aqui 2 elevado ao quadrado, né? Ou seja, base positiva e expoente par. Isso aqui vai ser 2 vezes 2, vai dar 4. Agora, ainda assim, com a base positiva e expoente ímpar. 2 ao cubo, por exemplo. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então, ó, aqui deu tudo positivo. Está nesse caso aqui. Deixa eu fazer uma tabelinha aqui. Tá? Agora, se a minha base, se minha base é negativa e o expoente é par, o que vai acontecer? Por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado. Quando tem uma quantidade par de fatores negativos, a gente sabe que o sinal fica positivo, né? Então isso aqui vai ser mais 9. E quando o sinal da base é negativo, eu tenho uma quantidade ímpar de fatores, por exemplo, menos 5 elevado ao cubo. Isso daqui vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. O sinal é negativo e 125. Então, só para lembrar essa questão do sinal aí da base com a paridade do expoente, tá? E aqui, um último aviso, que nas expressões que envolvem potências, primeiro a gente calcula essas potências. Então, devemos calcular as potências antes. Tá certo? Pessoal, nessa aula de recordação aqui sobre potências, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado da aula, estejam aproveitando aí o curso mesmo que à distância. E até uma próxima aula, vou fazer sua marcaçãozinha aqui. Até mais, senhores.